Acredito que tudo que você quer na vida é pagar suas contas em dia e ainda conseguir ter tempo livre para fazer o que quiser. Passear, viajar, fazer churrasco, comprar presentes, entre outras coisas. Tô certo? Aulão Mentoria Gratuita. Fica até o final para você ver como que eu faço tudo isso que falei agora para você. Bora? Bacana então, pessoal. Eu vou fazer aqui primeiro as minhas duas operações, né? As duas operações que geralmente eu costumo fazer, e se eu bater a minha meta aqui com essas duas operações, eu já vou começar o aulão, tá bom? Começar o aulão. Ó, já vou pegar uma venda aqui de uma vez, porque eu já percebi que a vela anterior se conectou com essa região aqui de venda, tá? Então já estou pegando a minha primeira operação aqui, a minha primeira venda na região. E vou tentar fazer um vídeo simples para vocês entenderem aí como que eu trabalho no meu dia a dia, como que eu faço as minhas operações, né? Para vocês verem que não tem muito segredo, pessoal. Se eu falar que é fácil, eu estou mentindo, mas é simples. A facilidade ela vem com o tempo, ela vem quando você começa a aprender tudo que eu estou fazendo. Olha só, essa primeira vela se conectou com a venda, certo? Então fica até o final do vídeo que você vai entender melhor tudo o que eu estou fazendo aqui, tá? Vou passar para vocês aí gatilhos de entrada, vou passar para vocês o motivo dessas operações que eu for fazer aqui, tá joia? E principalmente aí pontos de entrada, por que que retrai em tal região, por que que rompe em tal região, por que que reverte em tal região. Fica aí que você vai aprender tudo certinho. Aqui não tem muito o que falar, né, pessoal? Já falei até de forma antecipada, né? Aqui é o seguinte, olha só. Deixa eu explicar rapidinho, senão a aula começa a atrasar já, né? Já era para estar dando aula e eu estou aqui fazendo operações. Veja bem, essa primeira vela aqui, ela foi a minha vela gatilho, ela foi a minha vela de referência. Pela linha tracejada, essa linha vermelha, dá para vocês conseguirem identificar que ela adentrou milimetricamente o corpo dessa vela vermelha que representa a venda, um lote de venda. E que ao mesmo tempo, ela é vela de força, porque ela rompeu essa compra aqui, ó. Certo? Então beleza. Primeira vela reverteu, já se conectou com uma vela de força, que é a primeira do movimento e que vem de uma taxa dividida. Perfeito? E ainda deixou o interesse de continuação aqui, para ser buscado, inclusive a outra vela já buscou aqui, tá vendo? São alvos do preço, tá, gente? Vamos aprender daqui a pouco, beleza? Mas então, explicação breve para vocês aqui, conexão dessa primeira vela com esse lote de venda aqui. E mesmo que não tivesse conectado corpo com corpo, a conexão com esse pavio aqui já seria suficiente, porque a venda acontece do pavio para baixo, mas pela linha pontilhada a gente consegue observar que essa vela aqui, olha, essa primeira vela, ela já conectou, tá? Ela já se conectou com a primeira vela do movimento aqui atrás. Então é venda conectando com venda. Não tem muito o que falar aqui. Bom, beleza, então vamos para uma segunda operação aqui. Deixa eu ver aqui. Dupla posição, vela de força lá atrás. Dupla posição, vela de força. Rapaz, o que está acontecendo aqui, hein? Opa! O gap tirou um pouco da análise, né, pessoal? Vou deixar quieto aqui. Aqui ficou bem ruinzinho, hein? Tem gráfico, tá, pessoal? Que não vai nem adiantar a gente... Não vai adiantar a gente querer operar assim, meio que na raça, meio que sem... Olha aqui. Eu não tenho nenhuma referência ali atrás. Nenhuma. Como que eu vou fazer minha operação aqui? Na base do achismo? Isso não existe não, tá, gente? Então tem que ter coerência na hora de fazer as operações, porque realmente envolve investimento. É um investimento pessoal, meu, seu, entende?
Então não dá para ficar brincando com coisa séria não, tá? Bom, aqui é o seguinte, rapaz, ó, parou na região de venda, hein? Deixa eu ver aqui, dupla posição, deixa eu dar uma olhadinha aqui, caramba, hein? Essa vela tem tudo para subir, hein, pessoal, mas tá com um movimento meio estranho, não tá? Ela tem tudo para subir, porque parece que tem uma conexão, teve uma conexão, mas teve o gap de baixo, né? Ó, eu vou vender essa região aqui, porque estamos em uma região de venda, tem um pavio aqui em cima que é de venda, tá vendo? Tem essa região de dupla posição que é de venda. A vela verde até rompeu a dupla posição, mas ela ficou abaixo aqui de uma região de venda, olha só, tá? E o movimento que essa vela fez acabou entregando, sem contar que ela deu um gapzinho de baixa, né? Acabou entregando os pontos aqui para mim, tá? Sobre o movimento eu não vou poder explicar muito porque é coisa de mentoria mesmo, porém, muita coisa de mentoria vocês vão entender e vão aprender aqui comigo. Fica até o final, fica tranquilo, vai dar certinho, tá? Então olha só, peguei essa reversão. O que aconteceu aqui, gente? A compra ficou abaixo de um nanolote de venda, perfeito? Ela retraiu aqui, ó, no pavio do nanolote de venda, tá certo? Então dá uma olhadinha, eu vou colocar a marcação aqui certinho. Vou colocar a marcação aqui, eu vou alterar a cor para branca, para ficar mais visível para a gente, né? E vamos ver, aliás, eu vou colocar também uma outra marcação aqui no fechamento da vela verde, para vocês entenderem que deu um pequeno gap nesta região. Então eu não operei pelo gap, eu operei mais pelo movimento e pela situação gráfica. Algumas pessoas me procuram no WhatsApp, né, e fica perguntando, mas você fala que não entra em gap. Não recomendo, tá, gente? Mas às vezes eu entro sim, arriscando. Às vezes pelo movimento da vela, às vezes pelo cenário atual, tá certo? Então o que aconteceu aqui? Eu marquei as duas linhas aqui para vocês verem que essa linha de cima, ela está no fechamento, da minha vela de compra, certo? E a linha de baixo, ela está na abertura da vela de venda. Então vamos lá. Se eu for olhar um pouco para trás, aliás, aqui do lado mesmo, olha só, eu já tenho um lote, eu já tenho um nanolote de venda, ok? Para eu pegar esta vela aqui como operação baseada nesse lote aqui, foi meio arriscado. Quem é aluno já sabe de que eu estou falando, né? A compra ficou abaixo, mas essa vela tinha que fazer alguma coisinha para poder pegar a reversão, perfeito? Mas eu tenho outras regiões aqui atrás, ó, também é de venda, tá? Tenho dupla posição, do pavio aqui para baixo é defesa, ok? Então vocês podem ver o seguinte, ó, tudo aqui é defesa de venda, perfeito? E esse gap, ou seja, essa linha de baixo que representa a abertura da venda, olha aqui para vocês entenderem melhor, ela ficou abaixo da compra, ficou abaixo de um nanolote de compra. Mas, repito, não peguei a entrada aqui baseada no gap, tá? Eu somei as confluências e eu percebi que pelo movimento que essa vela fez, eu poderia sim ter pegado essa venda, tá bom? Então o que acontece? O gap jogou a vela, essa vela vermelha, para baixo da compra, certo? A compra também ficou abaixo da venda, ficou meio que dentro, né? Dentro de um padrão chamado dupla posição aqui, ó. Olha aqui. Ficou abaixo do pavio e abaixo do corpo da dupla posição, justamente onde está essas linhas aqui, certo? Para melhorar, o gap jogou para debaixo da compra. Então, daqui para cima é compra, daqui para baixo é venda. Mas o movimento que a vela fez, eu consegui pegar essa venda pelo movimento, mais pelo movimento e pelo cenário do que pelo gap, beleza? Então tá aí, meta batida. Agora vamos para nossa aula, pessoal. Vamos para a aula. O que eu quero passar para vocês aqui? São pontos de referência que vocês precisam entender no gráfico. Por que reverte?
Por que que retrai? Onde eu deveria pegar a operação e onde não deveria pegar a operação? Vamos estudar aí, olha o gap. Vamos estudar essas inúmeras possibilidades que o gráfico nos oferece. Certo? Vamos lá. Eu vou pegar aqui. Primeiro eu vou começar falando, pessoal. Deixa eu ver qual que é o gráfico que está mais legal para a gente trabalhar. Eu vou pegar aqui o Euro GBP, mas eu vou abrir outro. Aliás, Euro GBP é muito complicado, né? GBP USD, tá? É o GBP USD. Deixa eu buscar ele aqui para vocês entenderem. GBP USD. Deixa eu digitar que fica mais rápido, né? GBP USD aqui, ó. Vamos lá. Já está até com as marcações aqui, pela explicação que eu fiz na operação, né? Foi nessa vela aqui, ó. Mas eu vou retirar essas marcações. Eu vou retirá-las para explicar para vocês aqui o movimento gráfico, como que esse gráfico funciona, pessoal. Como que o gráfico funciona, e funciona muito, tá? Muito. Eu vou pegar aqui algumas informações, algumas coisinhas que eu quero passar para vocês de graça, tá, gente? De graça. Não vou cobrar absolutamente nada. Perfeito? O que eu quero que vocês entendam é que o gráfico ideal para operar é o gráfico que forma topos e fundos constantemente. Isso daí, quem é meu aluno sabe que eu falo isso na mentoria todo dia. Tanto na gravada como na individual. Por que que tem que ser assim, galera? Porque a primeira pernada de alta, o que que nós temos aqui? Nós temos vários e vários padrões que eu utilizo no meu operacional, onde eu posso fazer as minhas marcações para operar na pernada seguinte, que vem corrigindo a pernada anterior. Ou seja, cada pernada vai corrigindo a anterior. Essa pernada de venda vai corrigindo a pernada de compra. Como assim? Não entendi. Beleza, então vamos lá. Vou fazer aqui então o seguinte, ó. Vou pegar essa pernada de alta, vou fazer todas as marcações possíveis dos padrões que eu... Gente, essa aula é interessante demais, tá? Essa aula é muito interessante. Fica até o final que você vai entender, beleza? Olha só. Vou pegar essa primeira pernada de alta e vou fazer as marcações dos padrões que eu utilizo no meu operacional. Então eu vou começar aqui, ó. Aqui eu tenho uma marcação de arremate e também a abertura de lote, que começa aqui no pavio. Essas duas marcações servem para a abertura de lote e também como arremate. Entre a primeira e a segunda vela, tá vendo que nós temos um comando? Então, nós temos aqui, ó, uma marcação de abertura de um comando, taxa dividida e nova posição. Perfeito? Entre a segunda, que é o comando, e a terceira, existe de novo a taxa dividida. Então, vamos lá. Taxa dividida mais nova... tá com gap, tá? Mas eu marquei as duas para vocês entenderem. Então é taxa dividida mais nova posição. Vamos lá. Marcar certinho. Como tem gap, eu marquei no corpo das duas velas. E aí nós temos também o nosso pavio do fechamento de um comando. Esse pavio de fechamento é o primeiro registro. Maravilha, vamos lá. Maravilha. Gente, eu não sei, me parece que não é um comando não, né? Eu vou deixar neutro, porque se for um comando, eu coloquei a linha bem em cima. Se for um comando, essa vela é vela de força. Mas eu vou deixar quieto por enquanto, porque a linha passou bem em cima, então eu vou, para evitar de fazer todas as marcações novamente, eu vou deixar essa vela neutra aqui, tá? Mesmo que aqui seja um comando e aqui seja uma vela de força, eu vou deixar quieto por enquanto, mas aqui nós temos outra taxa dividida
Vou colocar aqui por causa do gap. Ó. E essas duas últimas velas formam dupla posição. Então vamos lá, tem marcação de dupla posição. Corpo, pavio, certo? Tudo aqui influencia. Beleza? Bacana. Aqui nós temos o nano lote de venda. Aqui, ó. Nano lote de venda. Perfeito? Verdadeiro aulão, tá, gente? Ó. Marquei aqui no corpo da abertura do nano lote de venda. Perfeito? Bacana, vamos lá. Depois houve aqui embaixo, nesse fundo aqui, ó, uma taxa dividida. Taxa dividida. Taxa dividida de fundo. Esta vela gigantesca aqui, ela é uma vela de força porque rompeu quem? O lote de venda. Então a compra que rompe a venda, a vela que rompe uma vela de cor contrária, se torna vela de força. Se torna vela de força. Perfeito? Então beleza. Marcação aqui na abertura da vela de força. Não vou marcar de novo porque já coincidência ou não já foi marcado aqui. Tá? Coincidência ou não já foi marcado aqui. Então o que acontece? Esta vela, a verde, que formou a taxa dividida com a vela anterior, ela deixou um pavio gigantesco. Ela deixou um pavio gigantesco. Esse pavio se torna alvo porque ele está rompendo algumas regiões e por isso essa vela foi buscá-lo. São alvos do preço. Certo? Aí a venda veio, ficou... Acho que não ficou acima não, tá? Eu vou tirar essa linha aqui, ó. Parece que ela rompeu um pouquinho esse pavio. Deixa eu ver aqui. Exatamente, ó. Dá para ver que essa vela vermelha, ela não travou, ela ficou um pouco rompido, né? Olha lá, meio que rompeu, tá vendo? Ó, meio que rompeu esse pavio. Mas tem um gap nessa vela verde que jogou o preço para onde? Para cima. Dá uma olhada no gap. Olha a diferença. Certo? A vela vermelha fechou aqui, a verde abriu lá em cima. Então o gap dessa vela verde fez ela ficar na região de compra. Não recomendo pegar a operação com gap, tá, gente? Eu peguei, mas eu sei do que eu estou fazendo, tá? Então o gap jogou ela para dentro da compra de novo e foi embora. Foi embora. Mais uma vez um pavio grande foi alvo e o preço foi buscar lá. Na mesma situação aqui, ó, tá? E o que aconteceu então? Eu vou até marcar um pouco maior que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, ó. Deixa eu marcar direitinho, porque eu acho que teve uma pequena conexão aqui, hein? Vou pegar aqui bem na ponta do pavio. Exatamente. Houve meio que uma... Deixa eu fazer isso aqui para ver. Gente, essa linha tá meio grossa, mas houve... Ó, vou tirar aqui para vocês verem que houve uma pequena conexão dessa vela vermelha. Houve essa reversão, tá? Mas, enfim, eu vou explicar depois, tá bom? Olha lá, houve a pequena conexão. Beleza, eu vou deixar aqui do jeito que está por enquanto. De toda forma, já teve essa retração aqui que respeitou. E lá no final tivemos também taxa dividida de topo. Ó, maravilha. Então, através dessa pernada aqui, agora eu volto no início do vídeo, né? Essa pernada aqui, ela foi toda corrigida na pernada seguinte. Como assim, professor? Eu não entendi. Vamos lá. Estamos aqui numa tendência de alta. Ok? Por que o gráfico ideal para operar é o gráfico cheio de topos e fundos? Porque você tendo esse visual aqui, você não vai ficar 20, 30, 40 minutos esperando por uma operação. Rápido e rasteiro você vai conseguir, tá? Fazer operações baseadas nos padrões da lógica do preço, que é o meu operacional. E olha o tanto de padrão que eu marquei apenas nessa pernada de alta aqui. Então vou começar daqui de baixo, ó, da tendência de alta. Eu vou explicando aonde que foi respeitado a tendência de baixa.
onde e por que respeitou e onde e por que rompeu a região. Tá bom? Vamos lá então. Agora eu vou mudar de cor para fazer a explicação da pernada de baixa. Já falei sobre a pernada de alta, que eu fiz as marcações. E agora eu vou falar da pernada de baixa, que eu faria as minhas operações. Certo? Bacana. Bom, como podemos ver, até esqueci de marcar aqui, nós temos um comando de venda. Mas eu marquei lá no alto e foi buscado lá no futuro, né? Então eu marquei aqui uma taxa dividida de topo que foi respeitado aonde? Aqui, ó, bem aqui nessa região, para a retração. E como nós temos um gap, esse comando, se ele tivesse sido marcado, eu acabei esquecendo, né? Nós tivemos esta outra retração aqui também. Então tá 2-0 para nós, ó. 1-0 aqui e 1-0 aqui. Perfeito? Beleza. Voltando aqui, ó. Onde esse pavio ficou marcado aqui, a venda fechou acima. A compra veio e retraiu. Por que essa compra retraiu? Porque aqui não deixou interesse de continuação. Essa vela vermelha aqui, ela não deixou um pavio no fechamento, o interesse de continuação do preço. E ainda terminou acima de uma defesa. Daqui para baixo é venda, daqui para cima é compra. Como a vela vermelha não deixou interesse, a verde veio, tocou na região e subiu. Subiu a ponto de tocar na onde? Na abertura do comando. Pronto. Rejeitou a venda. Desceu de novo. Quando a compra rejeitou a venda aqui, a venda desceu de novo. No que a venda desceu, ela meio que conectou com o pavio que também é de venda e deixou um pavio grande para ser buscado no futuro. Pavio gigantesco aqui para ser buscado no futuro. Ela veio, se conectou com a venda, a outra continua o movimento. Continua o movimento. Certo? Essa vela aqui, ó. Então eu teria operação aqui também. Teria operação de continuação do movimento, porque esta vela anterior se conectou com a venda no pavio e deixou um paviozão grande aqui de interesse. Beleza? Deixou um pavio grande de interesse. Vamos lá então. Continuou o movimento, o pavio de interesse foi buscado. Aí você me pergunta, mas então por que rompeu essa região? Certo? Porque esta vela fez um movimento inadequado. Ela fez um movimento inadequado para pegar a retração aqui nessa região. E eu não teria confluência suficiente para pegar uma compra nessa linha aqui. Eu não teria, faltaria confluência, levando também em consideração que ela está vindo, essa vela vermelha, ela está vindo de uma dupla posição das velas anteriores. Então ela é uma vela de força. Quando a vela rompe uma região, eu não posso pegar a retração. Eu posso tomar um loss. Ela é uma vela de força. Ela tende a romper regiões. Então eu deixei o preço embora. Eu não pegaria essa operação aqui. Já evitaria esse loss pela minha experiência. Correto? Mas quando ela finalizou aonde? Acima de outra vela de força. Por isso que eu fiz essa marcação da verde aqui, ó. E também de uma taxa dividida aqui atrás, ó. Tem uma taxa dividida de fundo e também uma vela de força que rompeu a venda aqui. Beleza? Beleza. Muita gente pegaria uma compra. Opa, a vela vermelha ficou acima da vela de força. Não, pessoal, calma. Para onde a tendência está apontando agora? Para baixo. Tendência de venda. Como é que eu vou priorizar a compra? A venda ficou acima da compra, pega a reversão. Não. Prioriza a tendência. A tendência está indicando para onde? Para baixo. Então, olha só. Comando mais vela de força que está rompendo a compra, está rompendo dupla posição. E ainda por cima se conectou. Está vendo essa marcação branca aqui? Ó? É de um lote de venda. Se conectou com o nanolote
e deixou um gigantesco pavio para ser buscado lá no futuro. Olha só que legal. E aí muita gente pegava reversão aqui. Eu não. Eu pegaria venda. Seguindo a... Pegaria essa operação aqui, ó, da conexão, tá? Taca ali pau, 3-0 para nós, fora o baile. 3 não, né? 1, 2, 3, 4. Por enquanto, 4. Perfeito? Mas olha que interessante. Essa vela vermelha, ela acabou rompendo. Essa linha está meio grossa, né? Mas parece que ela rompeu aqui, ó. Essa dupla posição rompeu o pavio lá atrás. Mas ainda assim está dentro de um comando. Aqui nessa região, a única coisa que eu faria, tá? Eu não pegaria venda de abertura, porque eu não tenho confluência para pegar venda de abertura, mesmo que essa vela tenha rompido a compra aqui atrás. Eu não pegaria de abertura. Eu faria a leitura de movimentação de vela. O que foi rompido ali atrás? Foi rompido uma vela de força de compra, foi rompido uma taxa dividida. Então a minha operação não seria de abertura, gente, seria aqui, ó. E mais uma vitória. Beleza, mais uma vitória. Então o que acontece? Professor, mas então se essa vela não rompeu aqui essa região, ela voltou, a compra ficou abaixo dessa região aqui de taxa dividida, de vela de força, a compra voltou, essa aqui não reverteu. Ah, é aí que está o segredo da mentoria. Tem detalhes que eu passo para os alunos lá e eles vão entender. Aí é o seguinte, ó, essa vela aqui, ela desceu e bateu na onde? Taxa dividida de fundo. Taxa dividida de fundo. Tá vendo a reversão aqui? Então ela veio aqui, bateu e rompeu aquilo que você esperou que fosse uma reversão. Mas eu não pegaria essa reversão, eu pegaria esse fundo aqui, porque aqui eu tenho confluência para pegar a operação. E aí, ó, taca ali pau. Aqui é pau no gato sem massagem. Tudo é leitura, gente, do gráfico como um todo, porém em micro-região. Esquece macro-tendência, esquece tudo para trás. É micro-região. Perfeito? Então essa vela aqui, ó, que era para reverter, porque a vela anterior terminou abaixo de uma marcação minha lá atrás de taxa dividida, essa era para reverter, mas eu esperaria ela tocar aqui, ó. Pelo movimento que ela fez, tá? Esperaria ela tocar aqui, para depois eu pegar uma compra nessa região aqui embaixo. E não a reversão aqui em cima. Beleza? Beleza. Maravilha. Quando essa vela verde retornou, ela fechou aonde? Ó, isso aqui é vela de força. Essa vela vermelha aqui é vela de força. Então ela fechou abaixo de uma vela de força. Por que essa vela vermelha é vela de força? Se eu puxar essa linha lá para trás, ó, puxei a mesma linha lá para trás. Ela está rompendo quem? A abertura de outra vela de força de compra. Essa vela vermelha rompeu a abertura da compra. Então, perfeito, ela é vela de força. Por isso que eu fiz a marcação aqui. Formou uma dupla posição de compra. Dupla posição de compra em uma tendência de venda, de baixa, e uma vela de força segurou a compra. Aqui eu pegaria esta reversão. Pronto. Se não for para ganhar assim, eu nem quero. Olha só, tá, gente? Quantas operações nós já faríamos nessa pernada de baixo aqui. Cada seta é uma operação. Vai vendo, essa vela vermelha desceu aqui. Quem segurou essa vela vermelha? Ó, a vela vermelha foi segura por um pavio de primeiro registro aqui atrás. Ó. Lembra que aqui é um comando? Aqui um pavio de primeiro registro. Ó. Tá? Então, a vela de força veio, pum, ficou acima de um primeiro registro. Automaticamente, reversão do preço. Aí eu teria mais uma operação aqui. Nessa vela aqui. Para reversão.
Porque a venda ficou acima de um pavio de primeiro registro. Então vocês conseguem entender a magia disso daqui? A magia de uma pernada de alta sendo corrigida por uma pernada de baixa? Tem mais coisa, eu vou mostrar para vocês aqui ainda, olha só. Vocês conseguem identificar que quando o preço retornou, formou de novo uma dupla posição de compra. Perfeito? Dupla posição de compra abaixo, porque não se conectou com esse outro comando aqui, ó. Aqui é a taxa dividida, tá? Por isso que eu marquei no começo da aula, tá? Pode voltar lá que vocês vão observar direito. A compra voltou, não conectou com a região da mesma cor, não conectou com esse lote de compra aqui em cima, ó, que também é uma dupla posição com a vela seguinte. Compra ficou abaixo, não conectou, e aí reverte. Eu não pegaria, tá? Não pegaria essa reversão aqui, ó, que fique bem claro. Os alunos sabem o porquê, tá? A menos que essa vela aqui, ela tenha algum pavio que impeça, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido, mas acho que não deu nada não. Se ela tivesse um pavio aqui que impedisse, deixa eu ver aqui, acho que não deu nada não, só para desencargo de consciência, tá? Isso, acabou rompendo mesmo. O corpo foi rompido pela compra aqui, então não tem nada a ver com essa reversão. Mas se ela tivesse um paviozinho pequeno aqui, ó, e esse pavio segurasse o preço, pode ser que tenha, tá? Eu não estou falando que não tem não, porque a linha está bem em cima. Mas se essa vela vermelha tivesse um pavio aqui, ficasse dupla posição abaixo desse pavio, eu pegaria essa reversão. Mas do jeito que está aqui, e eu não tenho a visão se tem pavio ali ou não, então eu vou deixar quieto. Reverteu porque a dupla posição ficou abaixo de outra posição ali atrás. Então teve essa reversão. Por isso que eu não pegaria, porque tem um critériozinho de entrada aqui, digamos assim. Tem um critériozinho de entrada, tá? Gente, então basicamente vocês conseguiram entender que o preço ele vai e volta sempre em busca de alvo. Por esse motivo que o gráfico ideal para você operar, é o gráfico que deixa topos e fundos constantes. Se você pegar aquele gráfico que faz isso daqui, ó, tendência forte de baixa, 2 ou 3 velas de descanso, continua a baixa, mais uma vela de descanso, continua a baixa. Isso aqui dá para operar poucos padrões. Mas quando ele está um gráfico bonito, né? Cheio de topos e fundos, não precisam estar alinhados, podem estar bagunçados mesmo, como está aqui também, né? Mas formando topos e fundos constantemente, porque uma pernada vai corrigir a outra. Os padrões que eu tenho nessa pernada de baixa serão corrigidos pela essa pernada de venda de compra aqui, ó. Essa pernada de compra será corrigida pela pernada de venda, e assim sucessivamente. Os padrões que eu tiver aqui serão corrigidos nessa pernada. Pode ver que rompeu, ó. Essa pernada rompeu a anterior. Então daqui para cima eu vou ver o que está aqui, ó, na outra pernada de venda lá atrás. Entende como é que é a jogada? Tá aqui, ó, pernada de venda. Até aqui eu consigo fazer a operação nessa pernada de alta. Rompeu a pernada de venda. Daqui para cima eu não vou mais operar essa pernada, eu vou operar a pernada lá atrás. Perfeito? Então aqui nós temos, ó, várias e várias reversões, e cada uma delas tem um motivo especial pela qual houve essas reversões. Agora, retração é a mesma situação, pessoal. Retração, deixa eu pegar uma situação aqui, ó. Retração ela vai acontecer quando tiver algum padrão em que ele possa receber retração. Por exemplo, essa vela que reverteu aqui, ela é um comando que também é vela de força, que também faz taxa dividida com a dupla posição aqui atrás. Vela de força, comando, taxa dividida. Eu vou traçar minha marcação aqui e pode ver que retraiu. Se essa vela deu um pico de vela aqui, e eu sei que ela deu, eu pegaria essa retração.
Daqui para frente não vou marcar mais as setas não, tá, pessoal? Não vou marcar as setas não, porque a intenção aqui era fazer com que vocês entendessem que uma pernada de alta, ela tende a ser corrigida pela pernada de baixa posterior. Então daqui para frente é outra coisa. Em outras aulas eu vou mostrar para vocês também como que funciona isso daí. Mas é a mesma situação, tá? É uma pernada corrigindo a outra, beleza? Então vocês podem observar que a dupla posição de compra ficou abaixo da venda. Mesmo assim tomou a retração aqui. Ok? Se a gente for analisar também, nós temos essa dupla posição de compra. Me parece que travou, né? Tá com gap aqui, eu vou colocar uma linha aqui, ó, e a outra no gap. Olha só que interessante, tá vendo? Ó, dupla posição com gap, né? Uma verde fechou aqui em cima e a outra abriu lá embaixo. Beleza, mas é dupla posição. Então, outra dupla posição ficou abaixo da minha marcação. A venda, como deu um gapzinho de alta, acabou revertendo porque encontrou uma barreira aqui, ó. Além dessa dupla posição, que fez essa reversão aqui, ainda temos lá atrás, na mesma linha, taxa dividida, vela de força. Essa dupla posição ficou abaixo de várias regiões aqui atrás de compra. Se ela não avançou a compra, se não conectou com a compra, é venda. Então teria venda aqui nessa região, nessa vela aqui, ó. Tá? Teria uma retração aqui, reversão aqui. Perfeito? Vocês conseguem identificar que nós temos mais uma dupla posição de compra aqui? Consegue, né? Então beleza. Então eu vou marcar aqui com gap de novo, olha só. Olha que interessante, ó. Marquei aqui o fechamento da primeira vela com a abertura da segunda vela. E me parece que a segunda vela é um comando, não reparei direito. Mas de toda forma é uma dupla posição. Quando essa vela aqui, ó, essa primeira verde, que é um comando, rompeu essa região, ou seja, se conectou com a dupla posição, nós teríamos entrada aqui, ó. Ou aqui, ou tanto faz, aqui. E lá no futuro, quando a venda ficou acima de uma das duas marcações, poderia ter pegado essa reversão aqui também. Então, são micro-regiões que, se eu for falar para vocês tudo aqui, vai ser uma mentoria daquelas, né? Na verdade, já é uma mentoria gratuita, certo? Então, é isso que eu tinha que passar para vocês nessa aula aqui. Uma mentoria, realmente mentoria gratuita para vocês, a explicação do gráfico ideal para pegar operações, onde e por que pegar retração, onde e por que pegar reversão, tá tudo aqui. Reversão é o que mais tem. Retração, o gráfico aqui está até bom. Ó, tivemos retração aqui, numa vela de força, numa taxa dividida, tá? Ó, o preço fechou aqui, tá vendo? Então daqui para cima é um novo lote, certo? Automaticamente temos nova posição. Olha o tanto de retração que teve na nova posição. São pontos de referência. Ok? Onde esse pavio aqui retraiu, pessoal? Olha aqui atrás, ó. Vela de força rompida. Opa. São pontos do gráfico que você precisa observar antes de fazer qualquer operação. Então tá aí para vocês. Onde retraiu e por quê? Onde reverteu e por quê? Tá muito simples operar. Eu vou repetir para vocês, não é fácil não, mas quando você pegar conhecimento dos padrões e do operacional, vocês vão conseguir entender tudo o que eu estou explicando para vocês aqui, tá bom? Então, obrigado por ter ficado até o final do vídeo aí. Eu estou na corretora Elysium Broker, vou deixar o link dela na descrição do vídeo, tá joia? Para quem quiser testar, quem quiser operar. Fiz duas operações aqui com confiança, porque eu sei do meu operacional e eu sei que funciona em qualquer corretora, tá joia? Payout bacana de 87%, deu tudo certinho. Duas operações bem rápidas e mais toda essa explicação para vocês aqui. Consegui fazer uma ótima aula. Espero que todos tenham entendido aí o que eu passei para vocês aí, tá? Então, obrigado por assistir até aqui. Caso você queira, né, entender melhor, se aprofundar na minha mentoria,
todo o meu conhecimento será passado para você em aulas gravadas e também em aulas individuais. Basta você me chamar no WhatsApp que está na descrição do vídeo e eu mostro para vocês as mentorias disponíveis no momento, com aulas já gravadas e também a mentoria individual com aulas ao vivo comigo mesmo. Já pensou, pessoal? Já pensou? Aí você vai ter aquela liberdade que eu falei no começo do vídeo, né? Comprar presentinhos, viajar, passear, né? Entre outras coisas, tá joia? Então aprenda com... eu não posso falar que eu sou o melhor trader porque eu estaria sendo injusto, né, com os colegas de trabalho, mas eu posso afirmar que dentro da lógica do preço, eu estou entre os melhores da lógica do preço aqui no Brasil, tá joia? Referência, né? Uma das referências da lógica do preço aqui no Brasil. Então, caso você queira conhecer de uma forma mais profunda o meu operacional, tudo o que eu sei e faço no gráfico, só me chamar no WhatsApp, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo para vocês também. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Perfect.